vai estudar essa passagem da multiplicação de pães e peixes, né? Que é uma passagem interpretar à luz do Espiritismo, essa multiplicação de pães e peixes realizada por Jesus. Então vamos entender isso, que esse fenômeno da multiplicação dos pães e peixes pode ser interpretado sob dois enfoques espíritas. Isso é o aspecto fundamental da gente sair daqui nessa manhã, é entender que tem dois aspectos, né? Como figura alegórica, representativa de alimento espiritual, ou seja, Jesus alimentou um rebanho que o ouvia falar, alimentando de sua palavra, de sua esperança, de seu roteiro. É um alimento espiritual. Nem só de pão vive o homem, né? É o que Jesus nos dizia. Mas também como efeito da doação magnética do Cristo, que produziu um fenômeno de materialização dos alimentos, necessário alimentar a multidão faminta, como a gente já estudou na questão do milagre das bodas de Caná, onde Jesus transforma água em vinho, né? Então, a ótica espírita nos apresenta a condição de que isto também está nas leis naturais. É natural a capacidade fluídica, a capacidade da compreensão das leis de Deus, do Cristo, é capaz de produzir fenômenos dessa natureza. Se foi isso, ou se foi um sentido alegórico de alimentou a multidão com as suas palavras, alimentou a sua multidão com os seus ensinamentos, aí é apenas uma questão de interpretação, sabendo que tudo isso é possível, né? A multiplicação dos pães é um dos milagres que tem mais intrigado comentadores e alimentado ao mesmo tempo zombarias dos incrédulos. Como é que pode o cara multiplicar, alimentar 5.000 pessoas, 4.000 pessoas, com 5 pães e 2 peixes, com 7 pães e 2 peixes? Porque tem duas multiplicações, a gente vai estudar aqui, que são duas passagens no Evangelho que fala da multiplicação. Entretanto, a maioria das pessoas sérias há visto na narrativa desse fato, embora sob forma diferente da ordinária, uma parábola, uma forma alegórica de expressar as coisas, né? Que se compara o alimento espiritual da alma ao alimento do corpo. Uma coisa é você saciar a alma, outra coisa é você saciar o corpo. É a música de Cazuza, né? Você tem fome de quê? Né? Então, a gente precisa identificar a nossa fome. A gente tem sede de quê? A gente tem fome de quê? Do alimento do corpo ou do alimento da alma, né? Inclusive, eu tenho até uma reflexão que, às vezes, me justifica, me explica, me comenta as compulsões que a gente enxerga na vida. Nós somos um ser psico-biosocial sensorial. É uma confusão, né? A gente já estudou aqui, né? Psico, espírito, bio, corpo, social, relacionamento com o mundo, sensorial, relacionamento com o mundo externo. Nós somos espírito, matéria, relacionamento com o mundo, relacionamento com os espíritos. Então, nós somos esse ser presente nessas 4 dimensões, digamos assim. E, enquanto isso, nós somos corpo e nós somos espíritos. O corpo se alimenta de matéria, de comida, de bebida, de sensações. Isso são os alimentos do corpo. A alma, a nossa amiga nos brindou hoje de manhã com uma mensagem. A alma se alimenta de quê? Do amor. Então, o ser espiritual que somos nós precisa desse sentimento de amor, de completude, de casar, como minha amiga estava dizendo, precisa dessa complementação, desse sentimento por excelência de você nutrir o seu ser espiritual. O corpo, como a gente já estudou em algumas páginas de André Luiz, o carro se alimenta de graxa, de óleo, a planta se alimenta de terra, de adubo. O homem espiritual se alimenta de amor. O homem carnal se alimenta de carne, de peixe, de fruta, de ovos, para alimentar a matéria. Quando você está em equilíbrio, quando você está numa completude, um ser abastece o outro. Quando você está faltando de um aspecto ou de outro, você complementa pelo outro. Então, uma tese que eu tenho é que as compulsões, sejam elas alimentares, sejam elas vícios de qualquer natureza, são carências do lado do bloco
afetivo, falta essa completude. Você está carente deste sentimento. Então, porque você está carente desse copo d'água, metade de mim é amor, como diz Oswaldo Montenegro. A outra metade também, mais ou menos, né? Mas como metade de nós é amor, porque nós somos espíritos, e a outra metade é matéria, e eu preciso encher o copo, todo dia eu tenho necessidade de encher o copo. Quando eu não encho com amor, seja porque eu estou em crise no casamento, seja porque eu briguei com o namorado, seja porque minha família está em desajuste, eu compenso o resto do copo com as saciedades da matéria. E aí vem as compulsões. Bebida, sexo, droga, comida. Ou seja, você está sempre buscando esse equilíbrio. Então eu olho para mim e falo, por que tu é gordo? Porque está faltando você completar essa outra, as suas carências afetivas e emocionais, onde cada um de nós conhece as nossas carências. Ninguém conhece. Você pode ir até o terapeuta dizer e dividir com ele. Mas você que conhece as suas carências. Você sabe onde está faltando a sua dificuldade. Então é isso aqui, é o alimento espiritual e o alimento material. Nem só de pão vive o homem. Já alimentava o Senhor Jesus. A gente vive desses sentimentos, né? Então é por isso que muitas vezes a gente vê pessoas que ficam viúvas, que não casam mais, que não tem mais esse companheiro, essa companheira, e canalizam as suas energias para outras coisas que o dão prazer. Uma pintura, um curso, uma atividade física, uma atividade lúdica, vai ensinar, vai estudar, vai servir na casa espírita ou no templo católico, ou onde for, na igreja que quiser servir, na rua, vai trabalhar numa ONG, porque você canaliza as suas energias criadoras para encher seu corpo de saciedade, a saciedade do ser que precisa se alimentar dessa natureza, né? Então é esse equilíbrio que a gente vive buscando, né? Então o mundo está cheio de gente vazias que estão no mundo buscando preenchê-las. Você quer preencher de quê? É por isso que Cazuza pergunta: você tem fome de quê? Não é? Então é essa reflexão que a gente tem que fazer, né? Então, pode-se, todavia, perceber nela mais do que uma simples figura e admitir, de certo ponto de vista, a realidade de um fato material, sem que para isso seja preciso se recorra ao prodígio. É sabido que uma grande preocupação de espírito, bem como a atenção fortemente presa a uma coisa, fazem esquecer a fome. Ou seja, quando você se alimenta do espírito, você está saciado. Eu estou sem fome, porque eu já estou preenchido. É um pouco esse aspecto. Quando você é uma grande preocupação, uma grande dificuldade, você fica com uma angústia, eu não tenho necessidade de comer, perde logo a fome. Por quê? Porque você canaliza todo aquele seu sentimento para tentar resolver, pensar naquilo, e não quer comer, né? Então, a atenção fortemente presa a uma coisa faz esquecer a fome. Ora, os que acompanhavam a Jesus eram criaturas ávidas de ouvi-lo. Nada há, pois, de espantar em que, fascinadas pela sua palavra, e também... Oi? É um mosquito. Talvez, pela poderosa ação magnética que ele exercia sobre os que o cercavam, eles não tenham experimentado a necessidade material de comer. Então, você ficar diante de Jesus, ele falando, ensinando. Gente, imaginem, você cresceu uma vida toda sendo educado que esperava o Messias. Você nasceu e cresceu dizendo que o Messias viria. E aí você viveu no tempo que o Messias veio. E você estava lá. Naquele campo, a gente às vezes vai para um show e diz, eu fui para o show de Paul McCartney. Eu estava lá. É um show de um artista, de uma celebridade que viveu aqui. Puxa vida, você ter o privilégio de dizer, eu estava lá na multiplicação dos pães e peixes. Eu estava presente naquele campo. Então, na hora que você está ouvindo o Messias falar, tu vai parar para pedir um McDonald's, um iFood. Espera aí que eu vou pedir aqui um sanduíche. Marta e Maria. Ô Maria,
Ô, Marta, você vai ter tempo de arrumar a casa, de comer, de fazer outros banquetes, mas eu estarei aqui agora, eu não sei quando eu estarei aqui de novo. Então, Maria já fez a sua escolha, e fez uma boa escolha, que não lhe será tirada. Maria desprendeu-se das coisas do mundo e foi ouvir Jesus. Então, isso também é possível, essa reflexão. Quando a gente está diante do Messias anunciado pelos profetas, ele veio, é ele. Aí o cara não acredita, fala, não é possível que o Messias seja esse cara aí. Porque os Messias esperavam adornado num berço de ouro, vindo de uma realeza, filho de um rei, construção de palácios, porque o reino que se esperava era o reino material. Aí quando vem Jesus e anuncia o reino de Deus, e diz, ei, não é nada disso não. Não é templo de pedra não. Vocês estão equivocados. Não amarre sua jumentinha aí não, que não é aí não. Não é por aí, é por aqui. Então Jesus vem anunciar o reino de Deus, a casa do Espírito. E essa é a grande transição que ele veio anunciar para a humanidade. Quando a gente fala de regeneração, a gente fala de que não mais precisa alimentar o corpo do pão perecível. A gente precisa alimentar o corpo do Espírito, que esse é eterno, é imortal. Essa é a percepção do que a gente estudou há uma semana, 2 semanas atrás. Arrependei-vos, porque eu venho anunciar o reino de Deus. E aí Nicodemos chega e faz, ei, como é que pode um homem velho voltar para o ventre de sua mãe? Que é isso? Você está dizendo que é preciso nascer da água e do Espírito. Que conversa é essa? Ou seja, a cabeça de Nicodemos, doutor da lei, estudioso das profecias, ainda via o reino da matéria, o homem que procria com a esposa e que nasce a cria, que nasce o corpo. Jesus fazia, senhor Nicodemos, tu que és doutor da lei não compreende essas coisas. Tu não compreende quando eu falo as coisas da terra, quiçá as coisas dos céus. Então, tenha calma. Ainda não é por aí. Então, quando Jesus vem falar de multiplicação de pães e peixes, a humanidade ainda se espanta e fica duvidosa, porque a humanidade reflete no alimento do corpo perecível. Mas a doutrina espírita vem dizer, nem só, Cristo vem dizer, nem só de pão vive o homem. Mas a doutrina espírita vem testemunhar, porque ele era o Messias. Se ele quisesse, ele o faria. Como tem no seriado Chosen. Se vocês já viram, tem uma passagem que eu não sei se aquilo reflete o que houve, mas durante o seriado Chosen, Jesus, na multiplicação de pães e peixes, os apóstolos ficam angustiados, porque Jesus foi exatamente falar numa região perto da Grécia, numa região povoada por muitas pessoas politeístas, e as pessoas vieram de longe, de várias aldeias, para vir Jesus falar. Para vir Jesus falar. Então as pessoas passaram o dia, a noite, pernoitaram, então ficou todo mundo preocupado como alimentaria aquela multidão. E a gente vai ver os 2 textos de Lucas e Mateus que falam sobre isso. Aí Jesus disse, vão alimentar vocês? Vocês não estão preocupados? Vão alimentá-los? Aí fala, como é que eu vou alimentar? Aí Pedro, que estava meio abusado com Jesus, que eu não sei se é verdade isso, por causa da história com a esposa dele, que perdeu a menina. Bom, eu não sei se aquilo é verdade. Aquilo ali pode ser uma licença poética para o autor fazer a série e criar um enredo, uma espécie de novela que prende a atenção do público. Uma licença poética. Mas Pedro dizia, se ele quiser, ele resolve. Pedro dizia para os outros apóstolos, se ele quiser resolver isso, ele resolve. E ele resolveu. Mandou dividir o povo em grupos e mandou os apóstolos pegarem cestos. E quando os apóstolos pegaram o cesto cheio, ele multiplicou pães e peixes e alimentou todo mundo. Se houve a materialização do pão e peixe, eu não sei porque eu não estava lá.
eu não posso testemunhar, né? Mas é possível pelas leis materiais da doutrina espírita. Ou é possível pelo alimento espiritual que também sacia. Esse é o sentido do estudo que a gente vai fazer na manhã de hoje. Ou uma coisa ou outra, as duas estão valendo, digamos assim, né? É? De André Luiz. Mas ele faz André Luiz? Não, é o mesmo cara, é Renato Prieto. É o mesmo. Faz algum papel lá. Ah, em outro lugar. É de ninguém. Certo. E aí ele tem que fazer uma gravação. Aí ele vai toda a narrativa que ele vai fazer na trama, né? Que é chamada a ele, né? Aí ele narra um pedacinho e diz que aquilo ali tocou ele, transformou ele. Que é uma cena que ele está preso numa cela e que ele teve muita dificuldade de fazer. E não era pela questão da parte de ator, é que ele tinha uma limitação, alguma coisa acontecia ali que ele não conseguia dar forma, que ele não conseguia perceber claramente. Aí ele diz, né, ele fala, ele ainda fala, ele se emociona muito, né, que ele diz que a partir dessa interpretação desse filme, né, ele deixou de ser ator. Ele não diz que é católico, né, mas ele diz que deixou de ser ator. E ele acredita que sim, que tem alguma coisa. É muito legal. É, porque vai tocando, né? Vai sensibilizando a sensibilidade do ator, né? Ele foi para lá simplesmente para interpretar. Mas chegou lá, ele bebeu de uma mensagem que era maior do que ele imaginava. Envolvido, né? Ele não conseguiu dizer o que era, mas que ele sentiu sim, que era verdade, que era verdadeiro. É. Bacana. Vamos lá. Primeira multiplicação de pães e peixes. Isso aqui está no Evangelho de Lucas. A história é essa. Um pouco isso que a gente estava conversando. E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinham feito. Obrigado, meu irmão. Você é uma providência, viu? Isso é um trabalho em equipe. Um vem e lava a garrafa, o outro vem, bota o bujão, o outro vem, limpa o garrafão. E se a gente está bebendo água por causa disso, né? Porque todo mundo ajuda, né? A vida não é isso, né? Então, obrigado a todos. E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinham feito. O gordo já pergunta, mas vamos tirar gostozinho para a gente comer um bolinho, um negócio e tal. E regressando os apóstolos, contaram tudo o que tinham feito. E, tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. E, sabendo a multidão, o seguiu. A história, Jesus foi para um lugar, o boca a boca, disse, ó, Jesus está ali. Ele cura cego, leproso, afasta demônios, endemoniados. A fila enorme, todo mundo ia querer estar com Jesus, não é? E ele os recebeu e falava-lhes do reino de Deus. Falava-lhes do reino de Deus. Ou seja, arrependei-vos e tende esperança, porque não é isso o que vocês estão vivendo. Eu estou falando do reino do Espírito. Então não fique angustiado com o que há de comer, com o que há de beber, com o que há de vestir. É aquele sentido poético da fala de Jesus, né? Não é o corpo mais do que o alimento, não é a vida mais do que a roupa, do que a veste. Então, por que tu andais inquieto com tudo isso, né? Olhai os pássaros do céu, que não plantam, não ceifam, e nem por isso o Pai deixa de os alimentar. Olhai os lírios do campo, que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ou seja, Jesus anuncia a previdência divina, que Deus dá incessantemente. Então, não vos inquieteis com o dia de amanhã. A cada dia
o seu mal, Jesus fala deste reino de esperança, de paz, de fé, para a gente não se inquietar, para a gente ter confiança no destino do Cristo. E quando a gente descobre, meus queridos amigos e irmãos, que a gente serve ao Cristo, quando a gente descobre, quando a gente internaliza e quando a gente vivencia que serve ao Cristo, todas as coisas de nossa passagem na Terra passam a ser capítulos e oportunidades de servir ao Cristo. E todas as coisas são menores. Porque o grande propósito da existência de um cristão é servir ao Cristo. É o grande propósito. É o que você tem que fazer. E onde você vai servir ao Cristo? Em toda parte. Em casa, na rua, no trabalho, na calçada, cuidando de um filho, cuidando do vizinho, cuidando da número 1, número 2, número 3, número 4, N. São propósitos da vida do cristão, aonde a gente vai semeando a oportunidade de servir ao Cristo. Quando a gente descobre isso, todos os acidentes de percurso que acontecem na estrada são menores, porque fazem parte da jornada do viajor, o pneu furar, o carro quebrar, o radiador estourar. Faz parte. Uma unha encravada, uma doença, uma dor, uma decepção, uma angústia, um medo, uma traição, um luto. Tudo faz parte, porque isso é da estrada. Ninguém faz uma viagem sem esperar que o carro quebre. Ninguém faz uma viagem sem esperar que precisa abastecer. Ninguém faz uma viagem sem compreender que há desafios a serem superados. Mas quando você descobre o destino, quando você descobre o propósito, qualquer trecho da viagem é experiência, é marcado por crescimento e torna-se menor. Então é esse reino de Deus que Cristo veio anunciar. Veio dizer, ei, não se preocupe com isso não, pelo amor de Deus. Eu estou aqui, olhando, no mundo sofrerás tribulações. Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não é, Margarete? Então, às vezes a gente acorda angustiado, apreensivo, com o porvir, com o que é que vai acontecer, com as dificuldades, que não foi nem tudo como eu queria. Mas eu venci o mundo. Né? Então, essa fé, a gente vai dizer, puxa vida, a gente lamenta, porque quem apedreja hoje sofrerá as consequências amanhã. Quem é o instrumento da dor hoje, amanhã será o instrumento da dor. Sofrerá as consequências. Não é porque você quer e nem porque você amaldiçoa. É porque alguém feriu a lei. E a lei é insofismável. Você perdoa. E a medicina já conseguiu compreender e já fala. E hoje de manhã eu assisti um vídeo que depois eu passo para você. Um médico dizendo da deficiência do perdão. O que é que uma pessoa que não perdoa pode sofrer as consequências nas coronárias, nas gastrites, nos ataques cardíacos. Ou seja, aquele que não tem o sentimento de religiosidade, que não aplica o conhecimento que recebeu, sofre as consequências. É a ciência que está chegando desse ser psico, bio, social, sensorial, que somos todos nós, onde o corpo é consequência. Quem sente, quem pensa, quem expressa sentimento, quem é? É o espírito. E essa consequência que o espírito reflete, ela se manifesta onde? No corpo. Então, o corpo que a ciência conhece padece, mas a causa não é o corpo. A causa é o desequilíbrio provocado no ser orgânico, no ser material, mas que vem do ser espiritual. Como dizia o padre Teilhard Chardin, não somos criaturas, somos criaturas espirituais vivendo uma experiência material.
Não somos criaturas materiais vivendo uma experiência espiritual. Nós somos o ser espiritual que vamos viver em que reino? No reino de Deus, no reino dos céus. Passaporte para viver no reino dos céus. Qual é a entrada, o ingresso que você vai apresentar a São Pedro na porta do reino dos céus? Jesus já anunciou. Quem é que herdaria o reino dos céus? Quem é que herdaria a terra? Os brandos e pacíficos, os transformados, os que seguiram o seu roteiro, os que são capazes de amar, de perdoar, de entender e de sublimar os acidentes da estrada. Aqueles que já começam a compreender que precisam alimentar o espírito e que não estão preocupados com o alimento do corpo. Eu tenho que dizer isso a mim todo dia para ver se eu emagreço. Eu tenho que alimentar o espírito, eu não preciso estar preocupado com o alimento do corpo. Só isso, rapaz. Essa fala aí, porque assim, ela foge a média social, assim, é só um livro para alcançar isso, né? Às vezes o miserável está na rua, o pobre, e ele é muito mais isso. Ele está muito mais, para além de nós. Porque ele compreende a lei do amor, ele está ali. Às vezes você vê, a gente entrega uma coisinha boba, assim, na mesma hora, se é uma criança, se é uma adulto, eu vou começar um pedacinho, o outro pedaço vou levar para casa, porque a gente plano. O miserável, para o menino, estressado na rua, dá metade, dá um pão, um exemplo, né? Dá um pão, ele não vai comer o pão todo, entendeu? Porque ele compreende que ali ele precisa dividir com... Ele já está compreendendo que ele não vive só, que vive em coletividade, né? Jesus não. Jesus está muito mais próximo deles do que de nós. Porque a forma que eles falam é tão clara, né? É porque Jesus, Rita, Jesus vem para os doentes. Jesus não vem para os sãos. Jesus vem socorrer os caídos da estrada, os que estão sem esperança. Então, muitas vezes, as ilusões da matéria, os cofres amoedados e afortunados, criam uma ilusão, uma carcaça de que o mundo é esse e de que a gente vai viver isso permanentemente. Daí as decepções, quando tantos desses chegam no mundo espiritual, eles, puxa vida, não era nada disso. Aonde estão os tesouros que eu amontoei na terra? Aonde estão as fortunas que eu deixei no banco? Então, quando Jesus vem anunciar o reino dos céus, ele vem dizer isso: ei, meu reino não é deste mundo, não é por aí. Então, muitas vezes, o conforto material, a prova da riqueza material, ilude se você não tiver a percepção de que você é apenas um usufrutuário. Você não é dono de nada. Por isso que eu fico reagindo com vocês aí, quando vocês dizem, professor, eu não sou professor de nada. Porque, às vezes, a vaidade do cargo, do encargo, cria uma condição de você chegar em algum lugar e achando-se melhor do que alguém. E a queda é muito grande. Talvez eu já tenha caído muitas vezes. Por isso eu tenho tanta preocupação com vaidade. Porque, às vezes, a vaidade deixa você num pedestal que não lhe pertence. Aquele que quiser ser o maior, que se faça menor. Jesus, na Santa Ceia, foi lavar os pés dos seus apóstolos, porque ele mandou que cada um fizesse o mesmo. Porque a gente tem que ser o menor para poder ser o maior. Então, há muitas formas de você se iludir com poder, com glória, com vaidade, e a gente tem que ter esse cuidado. Porque qual foi a primeira virtude que o Cristo nos ensinou? Ele chegou ensinando. Ele não deu uma palavra, mas já chegou ensinando. Qual foi? Humildade. Onde foi que o rei, o Messias,
escolheu nascer. Escolheu nascer filho de um carpinteiro e de uma mulher de 16 anos que ninguém conhecia. Onde a humanidade daquele tempo esperava o Messias nascido onde? Num palácio, filho de reis, pela linhagem do rei Salomão, do rei Davi. Esperava-se que viesse daquela linhagem um novo rei para libertar o povo escolhido, os filhos de Abraão, da raça abrâmica. Então, quem ia libertar o povo escolhido rumo a Canaã, a terra escolhida, que até hoje brigam? Esperava-se um rei montado num cavalo, com espada, com escudo, para liderar o povo na revolta e na guerra das coisas materiais. Jesus veio revolucionar tudo isso. E veio dizer, não é por aí. Vocês estão equivocados. Meu reino não é deste mundo. Aí Jesus escolhe um carpinteiro e uma mulher comum de uma vila de 30 casas, um arruado de 200 metros, Nazaré. Não é? Jesus nasceu de uma família de Nazaré. Tudo bem que Jesus nasceu em Belém Efrata para fazer cumprir a profecia do profeta Miqueias, que dizia lá, 500, 600 anos antes de Cristo, que tu, Belém Efrata, cidade pequena, nascerá o grande Messias, o grande profeta. Então, para cumprir as profecias, houve o censo e Jesus foi nascer em Belém de Judá. Mas ele era de Nazaré. Então, imagine você nascer numa cidadezinha insignificante. As pessoas de hoje perguntam, você é do Recife? Não, eu sou do interior. Interior de uma cidadezinha ínfima, insignificante. Naquela cidade não pode nascer nada que preste. Assim tratavam os nazarenos. E até hoje falam dessa forma. O nazareno. E ele escolheu tudo isso para mostrar à humanidade a transformação. O governador do planeta, que está aqui há 4,6 bilhões de anos. E Pôncio Pilatos vira para ele para perguntar se ele é rei. Aí Jesus deve ter parado e pensado assim, rapaz, ô Pôncio Pilatos, tu tem tempo para eu te explicar aqui o que é realeza? E já pensou? Se Jesus fosse para lá, para ele, só, meu amigo, peraí, no começo tudo era caos. Como João Evangelista retrata. João Evangelista não é um evangelista sinótico que escreve evangelhos sinóticos que são idênticos, que beberam da mesma fonte, beberam de Mateus, de Levi. Então, Mateus, Marcos e Lucas beberam da mesma fonte, por isso que eles narram os evangelhos de forma sinótica, de forma parecida. João não. João Evangelista, que conviveu com o Cristo, escreve de uma forma mais espiritualizada. Então ele começa assim. No começo tudo era caos e ele criou o céu e a terra. Ou seja, João mergulha no tempo e com a sua visão mediúnica vem falar do governador planetário. Vem falar de que ele já era antes de ser. Então esta é a forma que João escolhe para apresentar o Cristo. Então este Cristo de Deus, diante de Pilatos, um homem pecador da terra, que era um representante de Roma na Judéia, pergunta para ele, tu é rei? Porque estão dizendo que tu é o Messias. Ele, rapaz, tu dizes. Ele está lá preocupado com o título dos homens? Não está. Então, esse é o Cristo que vem multiplicar pães e peixes. Não é? Então, o dia já começava a declinar. Então, chegando a ele os 12 apóstolos, disseram-lhe, preocupado. Essa é a narrativa de Lucas. Despede a multidão. Bota o povo para correr, bota o povo para andar, para que, indo aos campos e aldeias ao redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos num lugar deserto. Mas ele lhes disse, dai-lhe voz de comer. Ou seja, os apóstolos vieram trazer um problema. Aí Jesus disse o quê? Disse, rapaz, você não trouxe o problema, vai resolver. Vai resolver? E eles disseram, não temos senão 5 pães e 2 peixes. Salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo. Em Chosen, eles têm esse diálogo, e o cara diz, rapaz, não tem onde comprar comida, porque todos os comerciantes dos vilarejos estão tudo aqui.
Todo mundo foi para lá. Ia comprar comida onde? Ia pedir no iFood para ver se alguém entregava, mas os entregadores do iFood estavam tudo lá. Não tinha quem fosse servir, digamos assim. Criou-se um problema, né? Porquanto estavam ali quase 5.000 pessoas. Disse então aos seus discípulos: fazei-os assentar em grupos de 50 e 50. Jesus pressupõe a ordem. Eu não posso deixar de resolver um problema sem ordem. Tá, primeiro, calma, agora mande sentar ali, divida de 50 e 50, e tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para os céus, abençoou-os e partiu-os, e o deu aos seus discípulos, para os porém diante da multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram-se, do que lhes sobejou 12 cestos de pedaços. Essa é a narrativa de Lucas. Se a gente observar, a segunda multiplicação de pães é semelhante. Mas não foram 5 pães e 2 peixes. E nem foram os discípulos que vieram ao Cristo preocupados. Olha a narrativa. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer. E não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram: Jesus se preocupou com a multidão. E ele não queria que o povo fosse em jejum. Donde nos viram num deserto tantos pães para saciar a multidão. E Jesus lhes disse: quantos pães tendes? Ou seja, Jesus não partiu do nada. Ele perguntou a cada um de nós: o que você tem para que eu possa multiplicar? Essa é a narrativa do Cristo. Ele não parte do zero, porque a própria matemática nos ensina que qualquer multiplicação por zero vai dar quanto? Zero. Quanto dá? Zero. Então, para que a gente multiplique, a gente tem que ter algum fator de multiplicação. A prece de Ismalha, que a gente vê no livro Os Mensageiros. Cada um, quando faz uma prece, recebe igualmente dos céus os benefícios, porque o Pai dá sem cessar. Mas os benefícios, quando toca em cada um de nós, o que é que acontece com ele? Quem tem um fator positivo multiplica aquela quantidade de bênçãos que receberam e aquela quantidade volta para o ambiente se multiplicando. Quem é carente, quem está precisando, recebe e absorve o dele e dos demais. Então, este é o fator multiplicador. Qual é o fator multiplicador de cada um de nós? Tem dia que a gente está bem e amanhece o dia multiplicando. Tem dia que a gente está devedor, a gente está negativo no banco. E o dinheiro que botar, a conta vai absorver. Assim é a vida. Jesus não. Jesus era esse ser abundante, que ele andava o tempo todo multiplicando. A ponto dele estar andando no meio da multidão e a mulher hemorroíça virar para ele e dizer, e tentar lhe tocar nas suas vestes. Uma mulher que sangrava há 12 anos e vivia padecendo daquela dificuldade. Porque a mulher, quando sangrava, a lei judaica daquele tempo tornava aquela pessoa impura. Quando a mulher menstruava naquele tempo, tinha que se afastar do marido. E o marido tinha que se lavar nas águas para poder estar abençoado para entrar na sinagoga. Então, imagine uma mulher sangrando durante 12 anos. Era tida como uma maldição, vivia apartada da sociedade. Imagina o que aquela mulher sofria. Não é? Então, aquela mulher, quando soube da notícia de Jesus, já tinha feito de tudo. E ela só queria tocar nas vestes do Cristo. E na hora que ela toca nas vestes do Cristo, como o Cristo é esse ser multiplicador, na hora que ela toca, Jesus faz, opa! No meio do galo da madrugada, como eu já disse aqui várias vezes. Já pensou você no meio do galo da madrugada? Aquele empurra, gente por todo lado, por baixo, pela frente, por lado, por cima, todo canto tem gente. E no meio daquela multidão, o cara para assim e faz, ei, quem foi que tocou em mim? Aí Pedro vira para Jesus e fala, Jesus, tu deve estar ficando doido, né? Porque tem gente aqui aos milhares.
as centenas. Como é que você está imaginando que alguém tocou em você? Ele fez, não. Alguém me tocou diferente. Alguém me tocou diferente. Porque de mim saiu virtude. Ou seja, a fé da mulher morroíça foi tão grande que quando ela tocou, Jesus disse e curou na hora. Então esse é o caminho. A gente ter essa fé capaz de multiplicar, de proliferar essa virtude, né? Então, ele parte disso. Quantos pães tendes? O que é que tu tens, Rita, na tua bagagem para que eu possa te multiplicar? O que é que tu me ofereces para que eu potencialize? Não é? E eles disseram 7 e uns poucos peixinhos, ou seja, já é uma outra quantidade aqui na narrativa de Mateus. Então mandou a multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram. E levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, não são 5.000, eram 4.000 aqui, nessa segunda multiplicação, além de mulheres e crianças. E, tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magdala. Então, meus irmãos, estas são as passagens da multiplicação dos pães e peixes que, considerando milagre por algumas teologias cristãs, é relatado pelos 4 evangelistas e aconteceu em 2 oportunidades distintas, uma no lugar deserto, nas proximidades de Betsaida, e outra antes do território de Magdala. Na primeira multiplicação, a partir de 5 pães e 2 peixes, Jesus alimenta 5.000 pessoas e ainda sobram 12 cestos com pedaços desses alimentos. Na segunda, 4.000 pessoas tiveram a fome saciada, como base 7 pães e alguns peixinhos, sobrando 7 cestos com pedaços. A primeira multiplicação é relatada nesse texto de Lucas e também por Mateus, Marcos e João. A segunda por Mateus, no texto citado, e por Marcos. Não há dúvida, portanto, de que o fato aconteceu. Importa, entretanto, indagar como ocorreu efetivamente a multiplicação de pães e peixes. Para o Espiritismo, o Cristo produziu materialização de pães e peixes. Entretanto, é importante que este efeito físico conduza o estudioso ao entendimento das implicações espirituais de que o fenômeno se reveste. Mais importante que o alimento material, deve-se ficar atento à alegoria do alimento espiritual, simbolizado nos ensinamentos de Jesus. Então, eu não vou mais aprofundar aqui, porque a gente falou demais hoje, a gente abriu o leque de muita coisa, já são 15 para as 10, né? Então, o importante é a gente entender que, mesmo nas narrativas diversas da primeira multiplicação dos pães e peixes, na segunda narrativa da multiplicação de pães e peixes, o fato houve, e que se alimentou uma multidão. E que, para nós espíritas, é possível que a multiplicação tenha sido para alimentar o corpo material, mas é importante e fundamental a gente se ater a essa questão do alimento espiritual, de que Jesus alimentou as almas, de que Jesus saciou a nossa fome de saber, como está saciando agora. Nós estamos aqui num banquete das informações que vem do Cristo, não proporcionado por mim, mas pela inspiração que vem do alto, para que a gente entenda este alimento nas nossas almas. E assim a gente vive todos os dias, não é? Quando a gente fala, faça o evangelho do lar, se possível de manhã, à tarde e à noite. Por que a gente fala isso? Porque a gente quer saciar o espírito. Porque na hora de você alimentar o espírito, se você tiver alimentado, você está lembrado daquele equilíbrio que a gente já falou? A gente já está equilibrado, já está compensado. Então precisa menos do outro lado, não é? Então é isso que a gente precisa compreender, o fenômeno da multiplicação dos pães e peixes. Então, vamos ficando por aqui, que Jesus nos abençoe, que Jesus nos inspire, nos coloque um pouco isso que ele está colocando aqui. Ó. Temos de distinguir 2 aspectos, o material e o espiritual. Materialmente falando, o pertence ao gênero dos fenômenos de efeito físico.
nas sessões espíritas de efeito físico, já se tem observado a formação de objetos pelos espíritos com auxílio dos médios. Jesus, médio de Deus, ajudado pela mediunidade de seus 12 discípulos e assistido pelos próprios espíritos que o secundavam nos trabalhos evangélicos, faz com que se materialize em suas próprias mãos os bocados de pão para o povo. Pode-se perceber nesta passagem mais do que simples figura e admitir, de certo ponto de vista, a realidade de um fato material, sem que para isso seja preciso se recorra ao prodígio. Ou seja, não é necessário multiplicar pão e peixe, porque cada um estava saciado, porque passou a fome, porque bebeu do conhecimento do Cristo. Né? Então, que a gente tenha entendido essa simbologia dessa passagem, ou não, se houve a multiplicação de pães e peixes, também é possível pelos fenômenos mediúnicos que a gente conhece, inclusive com o Peixotinho. Peixotinho, quando estava presente na café da manhã, chegava, materializavam rosas, pedras, caíam na mesa. Que para as filhas isso é uma coisa natural. Aquilo era um fenômeno de materialização. Por um médium ainda imperfeito. Imagine Jesus, a capacidade que ele teria de mostrar aquilo ali. Se ele quisesse, ele faria. Agora, se ele não quisesse, ele alimentava de outra forma, e espiritualmente. Como até hoje ele nos dá poder para que a gente alimente. Quando o telefone toca, minha amiga, você não alimenta suas amigas? Ao dar uma palavra de fé, de esperança e de consolo, nós temos a capacidade de multiplicar pães e peixes. Esse é o ponto. Né? Então, que Jesus nos abençoe, que temos ficado nessa lição com muita tranquilidade, muita paz, muito amor, e que em 2024, que ainda está valendo os votos, a gente tenha entendido o chamamento do Cristo de seguir no rumo do reino de Deus. É como eu estava dizendo domingo, numa reflexão que a gente estava fazendo em uma outra casa espírita. Não é desejar feliz ano novo, porque isso a gente já faz há muito tempo. É desejar feliz olhar novo. A gente precisa desejar um feliz olhar novo. A gente vai precisar continuar, enquanto encarnado, cuidando das coisas da matéria. Planejar uma viagem, procurar um emprego, conquistar um degrau, emagrecer, cuidar do corpo, cuidar do amor. A gente vai precisar continuar fazendo as coisas do rumo de Marta, mas pensando que somos Marias. Ou seja, olhando para as coisas do Espírito, não colocar valor em demasia naquelas coisas que o ferrugem consome, que os ladrões roubam e que as traças roem. Tendo essa dimensão de que servimos ao Cristo e que nosso propósito maior na nossa existência é esse. Então, feliz olhar novo para todos nós e que a gente possa ser muito feliz multiplicando pães, multiplicando peixes e caminhando no rumo do mundo de regeneração, rumo ao reino de Deus, né? Muita paz, que Jesus nos abençoe.